E hoje, nessa noite, eu gostaria de me endereçar aos irmãos para trazer uma pequena reflexão, pequena no sentido de que espero não tomar muito tempo dos irmãos, mas grande porque ela parte da palavra de Deus. E nesses últimos dias, nesses dias que nós temos vivido, dias de contextos da pandemia, e essa pandemia tem nos trazido diversos contextos, diversas situações, nós paramos para meditar um pouco. Sempre é bom meditar um pouco e meditar na palavra de Deus. Então, essa motivação espiritual, que eu pretendo conversar aqui com os irmãos nesses poucos minutos, eu estive me detendo sobre o que o mundo tem procurado e tem falado tanto sobre as pessoas. O mundo tem procurado pessoas proativas, pessoas que se antecipem aos acontecimentos, pessoas que tenham respostas. Então eu resolvi dar o título a essa nossa conversa dessa noite, chamando esse momento de proatividade espiritual. Proatividade espiritual. Uma palavra que está na moda. Então, o conceito dessa palavra seria esse, como eu já falei, que é quando nós nos antecipamos às situações. Sabemos que alguma coisa pode nos acontecer, então nós nos tornamos proativos e já começamos a agir em prol dos nossos interesses ou para que algo não venha acontecer. Isso é a proatividade. E as empresas têm procurado pessoas assim, que sejam proativas. Pessoas que queiram se colocar nessa posição, porque desta forma elas são mais bem-vindas. Pessoas que têm respostas, que estão prontas para resolver as situações e não se deixam esmorecer. E eu estive pensando nessa proatividade na igreja do Senhor, essa proatividade no meio do povo cristão. E deparei com aquela passagem tão conhecida de Jesus no seu evangelho, que está em Mateus 7,7. E é uma passagem bastante conhecida de todos nós, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E esta passagem está lá no contexto do Evangelho de Jesus, ele instruindo a oração. E eu parei para pensar e falei assim, como o Evangelho de Jesus também requer proatividade de cada um de nós. Ele requer também que nós, seus servos, seguidores do Evangelho de Jesus, sejamos pessoas, cidadãos e cidadãs, servos e servas proativos, que estamos sempre procurando nos antecipar às situações. Quanto mais que nós vemos que nós temos um inimigo, um inimigo terrível, um arqui-inimigo que não dorme, mas ele está sempre ao nosso derredor. E nós então precisamos ser proativos. E nessa passagem, Jesus fala para nós claramente, nesse versículo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E eu comecei a analisar esses verbos que aparecem neste versículo bíblico. Muito interessante. São 3 verbos que denotam ação. O primeiro deles, pedir. Então, a pessoa que está pedindo, ela está sendo proativa, porque ela precisa de alguma coisa, ela tem alguma necessidade e ela não vai deixar que ninguém descubra, vai esperar que as pessoas descubram sobre o que elas precisam, mas elas vão tomar atitude e vão pedir. E é um verbo de ação. E a gente pode até fazer uma análise gramatical desse verbo, dizer que ele é um verbo que pede um complemento. Pedir o quê? O que você pede? O que eu peço? O segundo verbo que eu quero destacar aqui é o verbo buscai, que também denota ação. E nós não vamos nem falar que ele está no imperativo. Se está no modo imperativo, mas até uma aula de português, se está no modo imperativo é porque uma ordem é para ser executada. Então, buscai, que também é um verbo de ação, pois ele pede um complemento. Buscar o quê? O que você está buscando? O que nós, servos do Senhor, estamos buscando? E por último, o verbo que eu vou destacar é o verbo achareis, que é outro verbo que denota ação.
Então, ele também pede um complemento. Então, este versículo, irmãos, ele é direcionado a você e a mim. Pessoas que precisam ser proativas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O Evangelho de Jesus, nós podemos perceber que ele não é somente contemplativo. Para que nós fiquemos parados, ser contemplativo seria nessa situação, nessa acepção, de ficarmos parados esperando que do céu desça algo para nós, esperando que o pastor faça alguma coisa por nós, esperando que a igreja faça alguma coisa por nós. E agora, no contexto do isolamento social, da pandemia, muitos estão em casa, agora só mesmo recebendo, né? Através da internet, através das exposições que os pastores fazem à distância para nós nos nossos lares. Mas não é esta a postura que Jesus espera de cada um de nós. Ele espera de cada um de nós uma proatividade. Que nós façamos algo. Olha, batei, é preciso insistir. Nesse verbo bater, ele nos dá uma ideia de persistência. Porque às vezes nós estamos batendo a porta e alguém não quer nos atender, ou ainda não escutou a nosso batido, nossa chamada, mas nós estamos lá batendo, estamos insistindo, estamos conseguindo fazer com que, querendo fazer com que aquela pessoa nos atenda, né? Então esse verbo também denota perseverança. E o cristão, ele não pode servir a Jesus corretamente, de forma que agrade ao Senhor, se ele não for perseverante. Então, nós precisamos, eu e você, todos nós precisamos bater a porta de Jesus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo diante de todas essas situações que nos convida a ficarmos dentro de casa, nos convida a deixar que alguém resolva por nós isso, aquilo, deixar que alguém ore por nós, deixar que alguém venha clamar por nós. Não, o chamado é para nós, o chamado é para cada um de nós. Batei. É preciso que sejamos proativos. Precisamos bater. Outro verbo que está aqui bem claro é preciso buscar, né? Que deixa bem claro aqui que a pessoa que está batendo, ela está buscando, é preciso buscar a bênção do Senhor. Isso é ser proativo. A bênção, como eu falei, ela não vai cair, né, de qualquer forma no nosso colo. Às vezes, né, o impossível Deus faz, o milagre Ele faz, mas muitas vezes nós precisamos, com as nossas mãos, retirar a pedra para que o Senhor Jesus faça o milagre. É a proatividade, é a participação. Nós conhecemos a passagem de Lázaro, que estava ali morto já havia alguns dias, e Jesus chegou àquele lugar para resolver aquela dificuldade, aquele problema difícil, que era a morte. Já passado, um corpo em decomposição, mas ele olhou para aqueles homens que estavam ali, aquelas mulheres, e apelou para a proatividade deles. Retirem a pedra. Esse era o que eles podiam fazer. Eles estavam ali só contemplando Jesus e a sua maravilha, porque onde Jesus está é muito bom, olhar para Jesus é muito bom, mas ele pediu e exigiu a participação deles, para que eles retirassem a pedra. E quando eles retiraram a pedra, então o milagre pôde ocorrer. E assim é também na nossa vida espiritual. Muitas vezes falta a nossa parte de agentes do milagre. Não aqueles que realizam o milagre, mas o agente do milagre, para que nós retiremos a pedra, retiremos aquilo que está impedindo, que possamos buscar o Senhor, colocar a nossa proatividade em dia, para que o grande milagre seja feito para conosco. Então, qual é o desafio que nós temos? Cada um de nós temos nossos desafios. Eu não sei quais são dos irmãos, de quem está ouvindo aqui, conheço os meus. E é preciso que, diante dos desafios que a vida me apresenta, eu seja proativo, que eu conte com o Senhor, que eu busque o Senhor, que eu bata a porta do Senhor, para que Ele possa fazer o grande milagre. É preciso que nós pensemos nisso, na nossa proatividade. Eu escolhi aqui, dentre muitos exemplos que há no Evangelho de Jesus, o exemplo de 3 personagens que mostram que elas foram proativas. E por tomarem essa atitude,
elas receberam um grande milagre da parte do Senhor. O primeiro deles que eu quero destacar é Zaqueu. Zaqueu tinha diversos impedimentos, e o maior deles era a sua pequena estatura. Olha, irmãos, imaginem um homem de pequena estatura, quase um anão talvez, no meio de uma grande multidão, de uma grande aglomeração, e Jesus ia passar por ali. Ele conhecia quem era Jesus, ele sabia do que ele precisava, ele se conhecia, ele sabia quais eram os seus desafios, o que estava dentro dele. A multidão não, a multidão estava ali, cada um resolvendo a sua situação, não estava nem dando atenção para ele. Ele pensou, estrategicamente, eu tenho que ver esse homem, eu tenho que tocar nesse homem, eu tenho que chamar a atenção desse homem, porque eu preciso de um milagre das mãos dele. E ele pensou, e tomou uma atitude proativa, subiu a árvore, para que lá do alto ele pudesse ver Jesus, e para que Jesus pudesse vê-lo. Ele chamou a atenção de Jesus, ele sabia que se ele estivesse ali no alto, talvez Jesus olhasse para o alto, todo mundo estava chamando, mas a voz deles ficaria com sonoridade diferente aos ouvidos de Jesus. E porque ele fez isso, Jesus atentou para ele e falou para ele que era necessário ele descer rapidamente, porque naquele dia, lhe aprazia estar com ele na casa dele. Então, nós precisamos observar isso. Zaqueu tomou uma atitude e por isso ele chamou a atenção de Jesus, o milagre de Jesus realizou na vida dele. Outra figura muito importante é a mulher do fluxo de sangue. Olha, irmãos, a mesma situação. Uma multidão, dificuldades, preconceito que aquela mulher enfrentava, porque uma mulher daquele jeito, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, era considerada imunda pelos judeus, ela estava totalmente à parte. Já não havia mais dinheiro, ninguém a queria por perto. Mas ela, do seu coração, falou, eu vou resolver essa minha situação. Eu vou tocar, vou chegar perto dele, porque ele pode resolver minha situação. Outra atitude de proatividade. Ela não ficou esperando, vou ficar aqui que talvez ele olhe para mim. Não, ela foi ao encontro de Jesus. Ela venceu a multidão. Ela se embrenhou no meio daquele povo e tocou nas vestes de Jesus, porque ela falou consigo própria, pensou consigo própria. Se eu ao menos tocar na vestidura dele, pode ser que eu seja curado. Eu tenho certeza que vai sair virtude dele para mim, porque ela já conhecia a fama de Jesus. Então, veja como essa mulher foi proativa, como essa mulher foi corajosa, deixou os preconceitos de lado, deixou os desprezos, deixou tudo, deixou a doença e foi em frente e conseguiu o seu grande milagre. Outra personagem que nós queremos destacar, a terceira, é Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. Jesus chegou àquela casa, passou por aquele lugar, foi visitar seus amigos. E há duas atitudes aqui que nós conhecemos bem, a atitude de Marta e a atitude de Maria. Marta foi proativa porque ela resolveu, escolheu a parte de se debruçar sobre o que era material. Mas Maria pensou bem e resolveu ficar aos pés de Jesus. Foi uma atitude proativa dela, porque ela falou, da boca deste homem saem palavras que alegram o meu coração e que alimentam a minha alma. Então Maria se quedou, se prostrou aos pés de Jesus, tomou uma atitude, foi proativa. Eu vou ficar do lado, vou procurar, eu estou buscando a minha bênção e eu vou achar, porque a bênção está aqui na minha própria casa. Ele é o próprio Jesus. Então, são três personagens. Se os irmãos procurarem outros da Bíblia, os irmãos verão essa marca da proatividade na vida desses personagens e no Evangelho de Jesus. Mas qual é o contrário, o antônimo de proatividade? O contrário é aquela pessoa que não é proativa, aquela pessoa que se deixa levar pela dificuldade, aquela pessoa que se deixa esmorecer, aquele que não aproveita as oportunidades, aquele que deixa a vida me levar, como alguém canta um verso tão bonito, mas que tem consequências terríveis na vida cristã. Você não pode deixar a vida te levar. Você tem que se colocar como servo e serva do Senhor. Buscar, bater, porque vai abrir a porta.
Jesus mandou que nós fizéssemos assim e nós precisamos seguir a palavra do Senhor. O cristão precisa ser proativo e não ser vagaroso, não ser descuidoso, mas ele precisa ser fervoroso, cheio do Espírito Santo. Não podemos ser remissos, não podemos perder o tempo, nosso precioso tempo, e deixar Jesus de lado. Mas nós ganhamos quando nós buscamos Jesus como Salvador. Em Hebreus 12 fala: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Eu gosto muito desse versículo. É outro convite à proatividade. Deixai, então, os joelhos cansados, as mãos cansadas, e vamos fazer a vontade do Senhor. Isso é um chamado à proatividade. Fazer veredas direitas para o nosso Deus é outra chamada para ser proativo. Se há alguma coisa errada em minha vida, se há alguma coisa errada em mim, eu preciso tomar a atitude de mudar o quadro da situação. Então, permanecer proativo é bater a porta do Senhor, é buscar dele, é pedir a ele a sua graça. E ele diz que se nós fizermos assim, nós acharemos descanso e contentamento para as nossas almas. Se nós buscarmos, se nós nos levantarmos no meio dessa dificuldade, no meio dessa situação que nós estamos passando, dias tremendos, dias difíceis, dias de incertezas, mas nós precisamos ser proativos. A palavra fala que bem-aventurado é aquele servo, aquela serva, que quando ele voltar, achar fazendo assim, buscando, orando, consagrando, sendo proativo. E ache, então, essa pessoa, esse servo, desta forma, proativa. E para encerrar, nós vamos fazer menção à passagem que está em Apocalipse 3,16. Precisamos fazer uma opção sábia ao lado de Jesus. Como a igreja que está aquecida pelo amor ágape, e abandonar a mornidão para sermos crentes proativos, como os crentes de Filadélfia. Então, o amor ágape, ele aquece a nossa vida e a mornidão sai. E nós passamos a ser proativos. Aqueles crentes que estão buscando de Deus o alimento a cada dia. Então, irmãos, a sua igreja, o seu lar espiritual, precisa que você tome a posição de proatividade para que tudo lhe vai bem e para que o Senhor encontre-nos fazendo dessa forma quando Ele voltar para buscar essa igreja, que deve estar aquecida, repito, pelo amor de Deus e não na mornidão, não como o mundo deseja que ela esteja, mas que essa igreja esteja preparada e revestida com o poder de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e que o calor do Espírito Santo esteja na tua vida, tornando-o proativo. Amém.